Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui é o professor Anderson Cardoso e hoje a gente vai começar um projetinho de questões para a ESA e EAR. Vou resolver aqui com vocês duas listas, cada uma delas com 50 questões. Essa aqui vai ser a primeira lista de 50 questões que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Baixem, tentem fazer e o que vocês não conseguirem, voltem ao vídeo para poder ver. Tá legal, pessoal? Então vamos junto, vamos lá. Guerreiros, primeira questão nos diz o seguinte: dentre as alternativas abaixo, qual corresponde ao valor numérico da expressão é igual a raiz de 3 raiz de 5 menos 5 mais raiz de 5 mais 3 raiz de 5 ao quadrado? A questão está aqui no quadro. Então vamos lá. Tem que resolver isso. Isso aqui é um produto notável, ó. A mais B ao quadrado. Isso aqui é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, quadrado do primeiro, a raiz de 3 raiz de 5 menos 5 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, a raiz de 3 raiz de 5 menos 5, vezes aqui, eu vou trocar de posição só para ficar uma coisa bonita para mim, olha só. 3 raiz de 5 mais 5. Como está somando, A mais B é igual a B mais A, não tem problema nenhum. Mais o quadrado do segundo, ou seja, 5 mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Temos que resolver isso. Então aqui, esse primeiro quadrado vai cortar com esse aqui, porque esse valor aqui de dentro é positivo, assim como esse daqui também vai cortar pelo mesmo motivo. O valor aqui dentro é positivo, eu posso cortar. Então aqui vai ficar 3 raiz de 5 menos 5, mais duas vezes. Quando nós multiplicamos dois radicais de mesmo índice, ou raiz quadrada vezes raiz quadrada, eu posso botar tudo dentro de um radical só e multiplicando os radicandos. Então aqui vai ficar 3 raiz de 5 menos 5, que multiplica 3 raiz de 5 mais 5, dentro de um único radical, mais 5 mais 3 raiz de 5. Aí, ó, esse mais 5 com esse menos 5 eu posso simplificar. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 dá 6 raiz de 5, mais duas vezes a raiz. Aí por que eu troquei aquela lá em cima? Porque aqui fica uma diferença de quadrados, uma diferença de dois quadrados. Ó. A menos B que multiplica A mais B. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó. Então aqui eu tenho 6 raiz de 5 mais duas vezes a raiz. Quadrado aqui, ó. 9 vezes 5, 45, menos 5 ao quadrado, 25. Então vai ficar 6 raiz de 5 mais duas vezes a raiz de 45 menos 25 dá 20. 6 raiz de 5 mais duas vezes, e 20 é 4 vezes 5. A raiz de 4 é 2. 2 raiz de 5. Então nós temos aqui, ó, 6 raiz de 5, 6 raiz de 5, mais 2 vezes 2, 4 raiz de 5, que nos dá um total de 10 raiz de 5. Vamos ver o que a gente acha aqui na múltipla escolha? 10 raiz de 5, letra D de dromedário. Tá aí. Beleza? Na segunda questão ele fala o seguinte pra gente, ó. P igual a Q sobre 1/3 mais 1/5, tudo sobre 2, sendo P e Q números inteiros positivos, primos entre si. Calcule P elevado a Q. O que são números primos entre si? Primos entre si são números que só têm 1 como divisor comum. Então ele quer nos dizer o seguinte: quando eu resolver isso aqui, a razão que eu achar vai ser efetivamente o P elevado a Q. É que eu botei P elevado a P, só corrigindo aqui. P elevado a Q, que ele quer descobrir aí. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, P igual a Q sobre, vou fazer aqui o MMC. E aqui, como meu MMC, eu posso fazer de maneira direta, ó, 5 vezes 1 mais 3 vezes 1 e multiplico embaixo. Então vai ficar aqui, ó, 5 mais 3 sobre 3 vezes 5, 15, e tudo isso sobre 2. Então vai ficar Q sobre 8 sobre 15 sobre 2. Então esse P igual a Q sobre... Aqui eu tenho uma divisão de frações, ó. Repete a primeira, 8 sobre 15, e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então o que vai ficar para a gente aqui? Ó? Que P é igual a Q sobre... Aqui eu posso simplificar esse 8 com esse 2, vai ficar 4 aqui. Então vai ficar 4 sobre 15. Outra divisão de frações, repete a primeira aqui, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 15Q sobre 4. Vou pegar esse valor de Q e vou passar para cá multiplicando. Vai ficar P sobre Q é igual a 15 sobre 4.
E como são primos entre si, essa minha razão já é o valor. Então, o P vale 15 e o Q vale 4. Então, o P vale 15 e o Q vale 4. Como na questão ele quer saber quanto vale P elevado a Q, P elevado a Q vai ser 15 elevado a 4. E isso aqui na nossa múltipla escolha é a questão, é a alternativa letra B de bola. Tá aí. Tá legal? Vamos lá, as questões 3 e 4. Vamos embora. Guerreiros, questão de número 3 nos diz o seguinte. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham um antígeno A. Então, dentro do conjunto A, eu tenho que ter 115 cabeças. 235, o antígeno B. Então, dentro do conjunto B, 235. E 225 não possuíam nenhum dos dois. Então, aqui fora eu tenho 225 que não possuíam nenhum dos dois antígenos. Escolhendo-se ao acaso um destes alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possui os dois antígenos. Então, ele quer saber isso aqui, ó, a interseção que possui os dois ao mesmo tempo. Como eu tinha 115 no A, então aqui vai ficar 115 menos X. E lá no B, a gente tem 235. Então aqui vai ficar 235 menos X. Beleza. Se a gente pegar e somar todos esses elementos, vai me dar todos os alunos, que são 500 alunos. Então se eu somar aqui 115 menos X, mais 235 menos X, mais 225, isso tem que dar 500 alunos. Então eu posso pegar aqui, ó, o menos X com mais X e cortar. 115 mais 135. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 com 1 lá de cima dá 2. 2 mais 5. 2 mais 3, 5. E 1 mais 2, 3. Dá 350. Menos X mais 225. Isso igual a 500. Então, ó lá. Menos X aqui. Mais 225 igual a 500. Então, 350 mais 225 é 500. Vou passar o X para lá, vai passar positivo. E vou entrar com esse 500 que vai entrar negativo depois. Então, aqui vai ficar 350 mais 225 me dá 575. Isso aqui, menos 500, vai me dar o meu X. Então, esse X vale 75. Aí ele pergunta para a gente lá. Escolhendo ao acaso um desses alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possui os dois antígenos. E probabilidade é o número de eventos pelo espaço amostral. Né? Então, minha probabilidade vai ser meu número de eventos, ou seja, quantos tem os dois antígenos? 75, pelo espaço amostral, 500. Se a gente dividir isso aqui por 25 em cima e embaixo, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 20. Se eu dividir por 10 os dois, vai ficar o quê? 1,5 e aqui vai ficar 10, por 10 não, por 2, né? Perdão. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1,5 e 10. Ou seja, isso aqui vai ficar a probabilidade de 0,15, que equivale a 15% de chance. 15% temos nós aqui na letra A. Letra A de animal. Tá aí. Número 4. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A. Então, somente o livro A, nesse espaço que só tem só o A, né? 50 alunos. 30 alunos leem somente o B. 30 alunos leem somente o B. E 40 alunos leem somente o C. 40 alunos somente o C. Aí continua. 25 alunos leem o livro A e B. Então, aqui, entre o livro A e B, aqui, ó, eu tenho 25 alunos. Vou preencher aí. Aí vai. 40 alunos leem o livro A e B e 25 alunos o livro B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C é... Então, aqui, ó, leem o livro A, B e C. Vamos voltar lá para o começo. Ele fala o seguinte. 40 alunos leem somente o C, 25 alunos leem A e C. Então, aqui, ó, entre A e C, eu tenho que ter 25 alunos. Já tenho o X, então aqui vai entrar um 25 menos X. E ele continua. 40 alunos leem A e B. A e B está aqui. Como eu já tenho X, 40 menos X. E
25 alunos também leem o livro B e C. B e C está aqui, então aqui 25 menos X. Se a gente somar isso aí tudo, eu botei o meu total de alunos, que são 180 alunos. Ele quer saber a quantidade de alunos que leem A, B e C, ou seja, aqui, ó. Quer saber o X. Então vamos lá. Se eu somar aqui o A, vai ficar o quê? 50 mais 40 mais 25. 50 mais 40 dá 90. 90 mais 25 dá 115. Então já tenho 115 ali. Menos X mais X dá 0. Menos X. Beleza. Então aqui, ó. 30 mais 40, 70. 70 mais 25 dá mais 95. Menos X. Isso tem que dar o 180 do total. Então, menos x dá menos 2x. 115 mais 95, ó, 5 mais 90, e 5 dá 100. 100 mais 110 dá 210. Mais 210, isso igual a 180. Vou levar o 2x para lá, ele vai passar positivo, 2x, e vou trazer o 180 que vem negativo. Então, vai ficar 210 menos 180. Então, 2x é igual a 30, que acarreta que x vale 15. Então, nós temos aí 15 alunos que leem A, B e C. E 15 é a letra E de escala alfabético. Letra E. Tá lá. Beleza? Vamos continuando, pessoal. Vamos junto. Rapaziada, questão 5 nos diz o seguinte. Fala o seguinte. Que expressão podemos acrescentar a cada termo da fração x sobre y a fim de obtermos 5x sobre 4y? Tá aqui. Então, ó. Eu quero somar um valor a x e o mesmo valor a y, de maneira que quando eu faça isso, eu acho na resposta 5x sobre 4y. Não sei que valor é esse, então vou chamar de k. Então vou fazer aqui um x mais k sobre o y mais k, que isso tem que dar para a gente, ó, 5x sobre 4y. Vou multiplicar cruzado, né? Razão e proporção. Vai ficar o quê? 5x que multiplica y mais k é igual a 4y que multiplica x mais k. E aqui vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação. 5x vezes y dá 5xy. 5x vezes k dá 5xk. Isso igual, multiplicando aqui também, ó, 4yx mais 4yk. Vou trazer esse 4yk para cá e vou levar o 5xy para lá. Então aqui vai ficar que 5xk menos 4yk é igual a 4yx menos 5xy. 5xk menos 4yk, vou botar o k em evidência. Vai ficar k que multiplica 5x menos 4y. Isso aqui vai ficar 4xy menos 5xy dá menos xy. Vou pegar esse valor que multiplica, vou passar para lá dividindo. Então aqui eu vou ter que k vai ser igual a menos xy sobre 5x menos 4y. Vamos ver se a gente tem isso aqui. A gente não tem isso aqui. Por quê? O que ele fez? Ele trocou de posição aqui, ó, botou o 4y positivo e o 5x negativo para trocar esse sinal. Então isso aqui vai ficar igual a x sobre y, x vezes y sobre. Trocando de posição aqui vai ficar 4y menos 5x. Isso aqui tem. X sobre y, 4y menos 5x dá a letra A. Letra A de animal. Tá lá. Guerreiros, número 6 nos diz o seguinte. Se f de n é igual a n sobre 2 se n é par e n mais 1 sobre 2 se n é ímpar, define uma função f de n, então, aí ele quer saber se f é apenas bijetora, se é uma função bijetora, se não é nem bijetora nem sobrejetora e por aí vai. Né? Nem injetora nem sobrejetora e aí vai. Bom, f de n, então quer dizer que meu domínio é natural e meu contradomínio também é natural. Então eu vou botar aqui, ó, um conjunto A de domínio, um conjunto B de contradomínio, formado de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5... E aqui mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Vamos lá, f de 0, né? Sendo meu n 0, f de 0. O 0 é par, vou usar a primeira. 0 sobre 2 dá 0. Então, quando meu n for 0, minha imagem vai ser 0. F de 1, 1 é ímpar, vou usar a segunda lei de formação. 1 mais 1, 2. E 2 sobre 2 dá 1. Então, quando meu n for 1, minha imagem vai ser 1. 2 é par, tem que usar a primeira. Então 2 sobre 2 dá 1. 2 sobre 2 dá 1.
Então já não é mais injetora, porque essa minha imagem aqui está com dois domínios. Né? Injetora é aquela função em que cada elemento de imagem só se relaciona a um domínio. Sobrejetora é quando todo o meu contradomínio está sendo usado. Então todo o contradomínio vai ser imagem. E bijetor, esse B é de 2. Ele é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Né? Então vamos lá, esse 3. 3 é um número ímpar, vou usar de baixo. 3 mais 1, 4. 4 sobre 2, 2. Tá lá. 4. 4 é um número par, vou usar de cima. 4 sobre 2 dá 2. 5. 5 é um número ímpar. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Se eu tivesse aqui o 6, 6 sobre 2, 3. Ligaria com 6 aqui. Então, ó, eu sempre vou ligar dois elementos aqui, tirando o zero, sempre vou ligar dois elementos aqui. Então, sempre vou ter imagens com mais de um domínio. Então, ela não vai ser injetora. Se ela não é injetora, não é bijetora. Agora, conforme eu for crescendo esses valores aqui para baixo, eu vou usar todos os valores aqui. Então, eu vou usar todo o meu contradomínio nessa minha função. Então, se eu vou usar todo o contradomínio será imagem. E toda função em que o contradomínio é igual a imagem é uma função sobrejetora. Então, ela só é sobrejetora. Letra D. F de x, F de n é apenas sobrejetora. Letra D, de dromedário. Tá lá. Beleza? Bom, vamos continuando, rapaziada. Vamos junto. Rapaziada, a questão de número 7 nos diz o seguinte. A função f de a em R, definida por f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 4x mais 3, tem como conjunto domínio a igual a, né? Então ele quer saber qual é o domínio dessa função aqui. Bom, é uma função, né? E tem uma raiz quadrada aqui. E uma raiz quadrada, o seu radicando, ele não pode ser negativo. A minha função é em reais. Então isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero, porque a raiz de zero é zero, mas não pode ser menor que zero. Então aqui eu tenho que x ao quadrado mais 4x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Transformando isso aqui em equação, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vale 16 menos 12, que dá 4. x1 e x2 é o menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2a. Então, aqui eu tenho que menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então, isso aqui, ó, é uma parábola voltada para cima, de raízes menos 3 e menos 1. Ambas de bolinha fechada, porque a minha inequação é maior ou igual. Né? O intervalo vai ser fechado. Então, ó, aqui eu tenho mais, menos e mais. E ele quer saber os valores que tornam essa inequação positiva, ou seja, maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, imagem positiva eu tenho aqui e tenho aqui. Ó. Então, minha solução desse problema por conjuntos ficaria o que? A solução algébrica. X pertence aos reais, tal que esse x seja menor ou igual a menos 3, ou esse x seja maior ou igual a menos 1. Se for botar a solução geométrica por intervalo, que também é cobrada, né, ficaria lá de menos infinito até o menos 3, fechada, união com menos 1 até o mais infinito, aberto. O limite do infinito sempre é aberto. Então, ó, menor ou igual a menos 3, maior ou igual a menos 1. Isso nós temos na alternativa D, de dromedário. Tá? Questão de número 8 nos diz o seguinte, senhores, vamos lá. Se seja, né, f de R em R uma função definida por f de x igual a 1 mais x sobre 3 e g de x a função inversa de f, então g de 2 é. Como é que a gente acha a função inversa de uma função? G de x é inversa de f de x. Como é que a gente acha? Vou escrever f de x assim, ó, y, que é a mesma coisa que f de x, é igual a 1 mais x sobre 3. Se eu quero achar a função inversa, o que eu tenho que fazer? Troco de posição as variáveis. Onde tiver x eu vou chamar de y, onde tiver y eu vou chamar de x. Então aqui vai ficar que x é igual a 1 mais y sobre 3. Depois que a gente faz isso, a gente novamente isola o y. Então esse 3 que divide vem para cá multiplicando, vai ficar 3x igual a 1 mais y, logo o y é igual a 3x menos 1. Essa, isolei o y, isolei, não é? Então essa vai ser a função inversa de x. Então f é menos 1 de x é igual a 3x menos 1, que ele falou que é a função g. Então g de x é igual a 3x menos 1.
3x menos 1. E ele perguntou para a gente quanto é que vale o g de 2. Então, o g de 2, na função g, onde tiver x, eu vou chamar de 2. 3 vezes 2 menos 1. Então, o g de 2 vai ficar 6 menos 1, 5. Tá aí, essa é a resposta. E 5 a gente tem na alternativa D, de dromedário, mais uma vez. D. Beleza? Show? Então vamos agora à questão 9. Vamos lá, rapaziada, vamos continuar. Guerreiros, questão de número 9 fala o seguinte. A função modular f de x igual ao módulo de x menos 2 é decrescente para todo x real tal que. Então ele quer saber para qual intervalo de x essa função aqui é decrescente. O que eu recomendo que se faça? Construa o gráfico da função como se não tivesse módulo. X menos 2. Então vamos lá. Ó. Não esqueça que f de x é a mesma coisa que y. Então, ó, y é igual a x menos 2. Quando x igual a 0, y é igual a menos 2. Quando x igual a 0, o y vale menos 2. E quando y igual a 0, x vale 2. Quando y igual a 0, x vale 2. Montei aqui ó, o gráfico da função. Esse aqui é o gráfico dessa função, tá? Como se não tivesse módulo. Mas eu tenho um módulozinho ali. E quando a gente tem módulo, né, tudo que é negativo eu rebato para cima usando o eixo x como um eixo de simetria, né? Como se fosse um espelho, rebato para cima. Então se vai cortar y aqui em menos 2, vai cortar y aqui em cima em 2. Então minha função vai ficar assim, ó. Tá vendo? E essa parte aqui de baixo deixa de existir, né? É meramente para a nossa orientação quanto ao desenho. Beleza. Então repara, essa minha função vai decrescer lá do infinito até chegar aqui em 2, né? E a partir daqui ela volta a crescer, cresce. Então vai ser decrescente quando o teu x ó, for menor ou igual a 2. Tá vendo? Então aqui eu vou ter a função decrescente para esse x sendo menor ou igual a 2, letra D de dromedário. Tá lá. A função decrescente é aquela função que aponta para baixo, quando vai uma reta. Está descendo é decrescente, está subindo é crescente. Então está aqui minha decrescente. Número 10. A inequação x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes x menos 3 maior ou igual a 0 tem para conjunto solução. Ali a gente tem uma inequação produto. É uma inequação produto, em que eu multiplico uma equação do primeiro grau, uma expressão do segundo grau e uma expressão do primeiro grau. A inequação produto, assim como a inequação quociente, lá no nosso vídeo de inequações, a gente viu que se resolve pelo quadro de sinais. A gente resolve cada uma delas separadas, né, estuda o sinal e monta o quadro para dar a solução. Então vamos lá. Vou chamar essa aqui de primeira, vou chamar essa aqui de segunda e vou resolver aqui a primeira. Vou achar as raízes, vou igualar ela a zero. X ao quadrado menos 5x mais 6 ó, igual a zero. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 25 menos 24, que dá 1. Isso aqui vai me gerar uma parábola, né? Então vamos lá, vamos achar as raízes, x1 e x2. x1 e x2 vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 5, menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1 sobre 2a. Então, olha lá, 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então aqui ó, eu tenho uma parábola de raízes 2 e 3, mais, menos, mais. Resolvi, estudei sinais, vamos montar a segunda agora. Na segunda, x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Isso aqui é uma reta crescente de raiz 3, mais e menos. Vamos montar o quadro de sinais agora? Então vamos lá. O quadro de sinais efetivamente é um quadro em que você vai botar uma linha para cada equação que você tiver que resolver e mais uma linha para a solução do teu problema. Então aqui a primeira linha para a primeira equação, a segunda linha para a segunda equação e a última linha é a solução. E aqui dentro eu ponho uma linha vertical para cada raiz distinta que eu tenho. Eu tenho raízes 3, 2 e 3, mas somente duas distintas, somente o 2 e o 3. Então vou botar duas linhas. Em cima de cada linha eu ponho as raízes em ordem crescente. Então raiz 2 e raiz 3. Ó. Na primeira equação eu achei raízes 2 e 3, então eu vou marcar aqui para não me confundir. Entre as raízes um sinal de menos e fora o sinal de mais. Está lá. Na segunda equação, raiz 3. Ó. A direita de 3 é mais, logo a esquerda vai ser menos. Como ele quer que eu multiplique, eu vou multiplicar sinais. Menos vezes mais ó, vai dar menos. Menos vezes menos dá mais vezes mais também dá mais. Quadro tudo preenchido? Tudo preenchido. Vou para a desigualdade. Ele quer valores ó, maiores ou iguais a zero. O maior que zero é positivo, onde eu tenho aqui. Ó. Maior ou igual, bolinha fechada. Tá aqui. Então a solução algébrica, a solução por conjunto desse problema.
vai ser todo x pertencente aos reais, tal que esse x seja maior ou igual a 2. Tá vendo? Se for botar a solução por conjunto, essa solução por geometria, solução geométrica por intervalo, vai ser o quê? Fechado de 2 até o mais infinito aberto. Isso a gente vai ter aqui na alternativa. Ele botou a solução algébrica na alternativa 2, letra B. Letra B maior ou igual a 2. Letra B de bola. Tá lá. Beleza? Continuando. Vamos lá, questão 11. Vamos junto. Guerreiros, questão de número 11 nos diz o seguinte. Se a inequação módulo de x menos 1 menor ou igual a 3, seja a inequação, né? Módulo de x menos 1 menor ou igual a 3, a soma dos números inteiros que satisfazem essa inequação. Quer saber a soma das respostas disso aqui. Aqui eu tenho uma inequação modular com a desigualdade menor. Então eu tenho um único intervalo de solução aqui. Então aqui vai ficar assim. Você fixa o cara do meio, que é dentro do teu módulo, e bota aqui ó, as desigualdades. 3 e menos 3. Só isso. Se fosse maior, eu teria dois intervalos de solução. Seria isso aqui maior que isso, ou isso aqui menor que isso. Como é menor, é um intervalo só. Vou pegar esse menos 1, vou passar para lá e para cá. Então aqui vai ficar menos 3 mais 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3 mais 1. Então o x ele é menor ou igual a 4 e x é maior ou igual a menos 3 mais 1, menos 2. Acabou. Né? Aí ele quer saber a soma dos valores inteiros, né, que satisfazem essa inequação. Então, ó, o x tem que ser maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. Então, esse meu x, ele vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e o 4. Né? Como é menor ou igual, maior ou igual, os meus limites valem. Né? Então, ó, menos 2 com mais 2 eu corto. Menos 1 com mais 1 eu corto. 0 mais 3 mais 4 dá 7. Aí 7 vai ser a nossa letra B de bucéfalo. Tá aí. 11 morreu. 12. A raiz real da equação 25 elevado à raiz de x menos 24 vezes 5 elevado à raiz de x igual a 25 é um número múltiplo de... Beleza, vamos usar aqui um artifício de resolução. Vamos substituir variável. Eu vou chamar esse 5 elevado à raiz de x, eu vou chamá-lo de y. Então, 25 é 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Menos 24 vezes y, menos 25 igual a 0. Entrei com 25 para poder forçar a aparecer aí uma equação do segundo grau. Delta. Menos 24 ao quadrado dá 576. Menos 4 vezes a vezes c, que é menos 25. Então, meu delta vai ficar 576 mais 100, que dá 676. Então, y1 e y2 é menos b, ou seja, 24, mais ou menos a raiz de 676, que é 26, sobre 2a, sobre 2. Então, esse y pode ser 24 mais 26, vai dar 50. 50 sobre 2, 25. 24 menos 26 dá menos 2, sobre 2 dá menos 1. Então, mas quem é o y? Y é 5 elevado à raiz de x. Então, 5 elevado à raiz de x é igual a 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Né? Então, aqui vai ficar que raiz de x é igual a 2. Se eu elevar ambos os lados ao quadrado, esse x vai ser igual a 4. Morreu aqui. Na segunda, eu tenho que 5 elevado à raiz de x é igual a menos 1. Isso aqui ó, não vai existir. Né? Não existe valor que eu eleve 5 e ache menos 1. Não existe potência negativa. Então, esse meu x, ele vale 4. E ele fala aqui, a raiz real da equação é um número múltiplo de 2. Né? Então, letra D de dromedário também. Tá aí. Vamos continuando, rapaziada. Vamos para 13 agora. Vamos lá. Guerreiros, questão de número 13 fala o seguinte pra gente. O valor de x está o quê? 3 a quarta vezes 3 a quinta vezes 3 a sexta vezes até chegar ao 3 elevado a x igual a 3 elevado a 30. Então, vamos lá. Temos aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 5 mais 6 mais até 1 mais x tem que dar 3 elevado a 30. Ou seja, 4 mais 5 mais 6 mais x é igual a 30. Você pode fazer aqui a soma dos termos de uma PA de razão 1. Né? Você não sabe quantos termos tem, vai jogar no termo geral para descobrir o x e vai achar. Mas olha só. A questão é pequena, né? O valor aqui é pequeno, vamos fazer direto. 4 mais 5
dá 9. 9 mais 6 dá 15. Então já tenho 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 8. 22 mais 8 dá 30. Né? Vai ser o nosso 30 lá que ele está querendo. Então, ó, meu próximo número aqui vai ser 7, depois vem o número 8. Então esse x vale 8, que é o que me interessa. É muito mais rápido você fazer direto desse jeito. E esse 8 a gente tem a letra C. Acabou. Caso fosse um número maior que 30, eu faria ali termo geral da PA, né, seguiria, mas vamos ganhar tempo. Questão 14 nos diz o seguinte. Fala o seguinte pra gente. Se log de 8 é igual a A, então o log da raiz cúbica de 2 é... Bom, vamos trabalhar com esse log de 8 primeiro. Esse 8 eu posso escrevê-lo como sendo 2 ao cubo, né? Isso igual a A. E quando eu tenho um log de uma potência, essa potência sai para multiplicar o log. Vai ficar 3 vezes o log de 2 é igual a A. E vou passar esse 3 dividindo. Então aqui eu tenho que o log de 2 é igual a A dividido por 3. Agora eu vou trabalhar lá, né, o que ele quer. Log da raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. Né? Então esse 1/3 sai para multiplicar o log. Vai ficar 1/3 vezes o log de 2. E o log de 2 eu achei. O log de 2 vale A sobre 3. Vou substituir aqui. Então vai ficar 1/3 de A sobre 3, que vai ficar então A sobre 9. Acabou. A sobre 9, letra C. De casa. Tá lá. Tranquilão? Vamos continuando. Número 15. Rapaziada, número 15 fala o seguinte. X, Y e B são números reais maiores que 1. Se o log de x na base b é igual a 2 e o log de y na base b é igual a 3, então o valor do log de x ao quadrado vezes y ao cubo na base b é igual a... Então, ó, ele me deu log de referência na base b e está me pedindo uma resposta de log na base b. Então não precisa mexer em nada aqui, só aplicar as propriedades. O log de produto vira soma de logs. Então aqui vai ficar o log de x ao quadrado na base b mais o log de y ao cubo na base b. E o log de potência, a potência sai para multiplicar o log. Vai ficar 2 vezes o log de x na base b mais 3 vezes o log de y na base b. E log de x na base b ele me deu, dá 2. Mais 3 vezes o log de y na base b que ele também me deu, dá 3. Então 2 mais 2, 4 mais 3 vezes 3, 9. Isso aqui dá 13. E aqui na múltipla escolha, ele botou o quê? Questão 15, ele fala o seguinte. Seja um ABC, então o valor de... O log disso aqui vai dar 13, letra A. Tá aí. 16. Aumentando-se um número x em 75 unidades, seu logaritmo na base 4 aumenta em 2 unidades. Então, aumentei o número x em 75 unidades, e o log na base 4 dele, ó, que seria esse original, aumenta em 2 unidades. Aí ele continua. Pode-se afirmar que x é um número irracional, divisor de 8, múltiplo de 3. Então, temos que resolver isso aqui. Então, numa equação logarítmica, o ideal é que deixe assim, ó, um log igual a outro log. Então, tem que trabalhar isso aqui para virar um log só. Então, aqui vai ficar o log de x mais 75 na base 4 é igual ao log de x na base 4 mais... Eu quero transformar esse 2 num log de base 4. Então, qual é o macete? Ó? Você bota o log de 4 na base 4. O log com o logaritmando igual à base que você quer. E o teu valor aqui vai ser expoente, ó. Porque se eu usar a propriedade, esse 2 vai sair aqui para multiplicar. Vai ficar 2 log de 4 na base 4. E 4 na base 4 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, transformei um número no logaritmo, tá vendo? Então, o log na base 4 de x mais 75 é igual. E soma de log de mesma base vira um único log de produto. Então, aqui vai ficar o log na base 4 de x vezes 4 ao quadrado. Agora eu tenho um log igual a outro log. Posso simplificar esses logaritmos e deixar só os logaritmandos. Ficaria o quê? X mais 75 igual a 4 ao quadrado, 16. 16 vezes x. Esse x vai passar para cá, vai passar subtraindo. 16x menos 1x dá 15x. Igual a 75, logo x igual a 75 dividido por 15. Isso vai dar 7, né? Vezes 2 dá 30, vezes 4 dá 60. Dá 5, aliás, perdão. Isso vai dar 5, tá aí. Então, meu x vale 5. 5 vezes 15, 75, tá certinho? Aí ele quer saber lá o quê?
Número 16 fala o seguinte: pode-se afirmar que o número x é um número irracional? Não. 5 não é irracional. Divisor de 8? Não. Múltiplo de 3? Não. Menor que 1? Não. Maior que 4? 5 é maior que 4. Então, letra E de esdrúxulo. Tá aí. Tá? Vamos à questão 17. Vamos lá. Guerreiros, questão 17 fala o seguinte: se f de x é igual ao log de x ao quadrado na base raiz de 5, com x real e maior que zero, então o valor de f de 5. Então ele quer saber a função composta de f nela mesma. Então ele quer saber aqui quanto é que vale o f de 5. Então vamos lá. Vamos brincar aqui. O f de 5, então, o primeiro ali vai ficar o quê? O log de 5 ao quadrado na base raiz de 5, que vai ficar o log de 5 ao quadrado na base 5 elevado a 1 meio. Quando a tua potência do logaritmando, ela serve para multiplicar o log como está. Então, o f de 5 vai ficar 2 vezes, quando a potência da base ela sai invertida. O inverso de meio é 2 vezes o log de 5 na base 5. Isso vai dar 4. Então, f de 5 dá 4. Tem que calcular agora o f de 4, porque o primeiro f aqui deu 4. Então, ó, o f de 4 agora vai ficar o quê? O log de 4 ao quadrado na base raiz de 5. Né? Então, aqui vai ficar 2 vezes o log, vou botar direitinho assim, vai ficar 2 vezes o log de 4 na base 5 elevado a meio. Né? Então, esse meio vai sair, vai ficar o quê? 4 vezes o log de 4 na base 5. 4 na base 5. Beleza. Vamos brincar. Esse 4 é 2 ao quadrado, então vai sair um quadrado de novo. Vai ficar, então, que o f de 4 vai ser 8 vezes o log de 2 na base 5. Isso não tem na múltipla escolha. Se você reparar aí na múltipla escolha dessa questão, o que tem aqui? Tem log na base 2, log na base 10, log de 2 na base 10, tem 5 vezes, não sei o que lá, mas todos os logaritmos que tem na questão são logs de 2 na base 10. Então tem que pegar essa base 5 e sumir. Então vou fazer aqui a mudança de base. Vou chamar 8 e vou mudar para a base 10 esse logaritmo. Quando a gente vai mudar um log de base, o que a gente faz? Faz uma fração de logaritmos. Ó. Log e log. O logaritmando do original vai virar logaritmando no numerador. A base do original vai virar logaritmando no denominador. E ambos na base que eu quero. Se eu quero base 10, está resolvido. Beleza. Mas agora apareceu para mim aqui um log de 5. E na múltipla escolha só tem log de 2. Então tenho que sumir com esse 5 aqui e deixá-lo em função de 2. Então vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar 8 vezes o log de 2. E esse log de 5, esse 5 eu vou escrever como sendo 10 sobre 2. 10 dividido por 2, né, dá 5, então está certinho. Então ali vai ficar 8 vezes o log de 2 dividido. E log de uma divisão vira a diferença de logs. Então aqui vai ficar o log de 10 menos o log de 2. Então vai ficar 8 log de 2. 10 na base 10 vale 1, menos o log de 2. Isso aqui provavelmente vai ter na múltipla escolha. Letra D, ó, 8 log de 2 sobre 1 menos log de 2. Letra D, de dromedário. Tá lá. Número 18 fala o seguinte pra gente. O log de x mais log de y é igual a k. Então, x elevado log de x à quinta mais o log de y à quinta é. Então, vamos lá. Passando esse 5 para fora, multiplicando, vai ficar 5 vezes o log de x mais 5 vezes o log de y. Botando o 5 em evidência, 5 que multiplica o log de x mais o log de y. E log de x mais log de y é igual a k. Então, aqui vai ficar 5k. Só isso, acabou. 5k a gente vai ter na letra C. C de casa. Tá aí. Vamos agora à questão 19. Vamos lá, pessoal. Guerreiros, questão 19 nos diz o seguinte. Dado log de 3 igual a A e log de 2 igual a B, a solução de 4 elevado a x igual a 30 é... Bom, então vamos lá. Vou jogar aqui log dos dois lados. Vai ficar o quê? O log de 4 elevado a x igual ao log de 30. Ou seja, x vezes o log de 4 é igual ao log de 30. Esse 4 vai virar 2 ao quadrado, vai sair. Então vai ficar aqui 2x vezes o log de 2
é igual ao log de 30, que eu vou escrever como sendo o quê? 3 vezes 10. Então, 2x é igual ao log de 30, que é o log de 3 mais o log de 10, dividido pelo log de 2. Ou seja, eu vou até botar o 2 junto lá. 2 log de 2, que eu quero descobrir aquele valor de x. Né? Bom, ele me deu log de 3, que é o A, me deu log de 2, que é o B, log de 10 vale 1. Então aqui x vai ficar igual ao log de 3, que é A, mais o log de 10, que é 1, sobre 2 vezes B, que é o log de 2. Vamos ver qual é a múltipla escolha aqui. Então a gente achou aqui A mais 1 sobre 2B. A mais 1 sobre 2B. Letra D de demente, de dromedário. Tá aí. Guerreiros, número 20 fala o seguinte pra gente. Utilizando os valores aproximados de log de 2, 0,30 e log de 3, 0,48, encontramos para o log da raiz cúbica de 12 o valor de... vamos lá. Vamos brincar aqui. Eu vou escrever esse 12, esse log de raiz cúbica de 12 assim, ó. Isso aqui vai ficar 12, que é 4 vezes 3, elevado a 1/3, que é a raiz cúbica, né? Beleza. Então ali vai ficar o quê? O log de 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1/3. A potência de um produto é o produto das potências. Então esse 1/3 vai elevar todo mundo. Vai ficar então aqui o log de 2 elevado a 2/3, vezes 3 elevado a 1/3. E nós temos para log de produto a soma de logs. Então aqui vai ficar o log de 2 elevado a 2/3 mais o log de 3 elevado a 1/3. Esses valores vão sair multiplicando. Vai ficar então 2/3 vezes o log de 2 mais 1/3 vezes o log de 3. Log de 2 de 3 ele me deu, então aqui vai ficar 2/3 vezes 0,3, que é o log de 2, mais 1/3 vezes 0,48, que é o log de 3. Beleza. Se você quiser simplificar aqui, você pode, né? 0,3 dividido por 3 é 0,1. Então vai ficar 2 vezes 0,1. 2 vezes 0,1. Mais 0,8 dividido por 3 dá 0,16. 0,16. Então aqui vai ficar 0,2 mais 0,16. Então 2 mais 1 dá 3. Isso vai ficar 0,36. Tá aí. 0,36 a gente tem aqui. É a letra B de bola. Tá aí. Resolvido. Vamos da questão 21. Vamos lá, rapaziada. Guerreiros, questão 21 fala o seguinte pra gente. O valor da expressão A igual ao log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8 é... Bom, então vamos lá. Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Né? Então aqui eu tenho que A é igual ao log de 2 elevado a menos 1 na base 2, mais 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 na base 8, que é 2 elevado ao cubo. Esse menos 1 sai para multiplicar o log. Então A é igual a menos 1 vezes o log de 2 na base 2, mais 5 vezes 1/3, né? O log da potência sai como está, do logaritmo sai como está, o log da base sai invertido, do log de 2 na base 2. Então esse A vai ser 2 na base 2 é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 na base 2 é 1, vezes 5/3 dá mais 5/3. Então aqui vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 5 dá 2. 2/3. Tá bom. É isso aí pra gente. Questão de número 21. 2/3 é a letra E. Tá aí. Letra E, feito. Questão 22 fala o seguinte. 22. Adotando-se log de 2 igual a x e log de 3 igual a y, o valor do log de 120 na base 5 será dado por... Repara que ele me deu referências de base 10 e me deu um log de base 5 para eu resolver. Então tem que, primeiro de tudo, mudar essa base aí. Vou mudar a base. Como eu já falei anterior, ó, vou mudar a base e vou fazer uma fração de logs, em que o logaritmando do original vai ser logaritmando no meu numerador, base do original vai ser logaritmando no denominador. Em ambos na base que eu quero. Como eu tenho referência de base 10, vou deixar na base 10. Agora eu vou começar a brincar com a questão. 120, para a gente vai ser o quê? 12 vezes 10, né? E 12 é 4 vezes 3 vezes 10.
sobre 5. Como eu só tenho log de 2 e 3, não tenho log de 5 de referência, eu vou transformar esse 5 numa coisa que eu tenha, ou seja, 10 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5. Mudou nada. Né? Então aqui vai ficar o quê? Log de 4 mais log de 3 mais log de 10 sobre o log de 10 menos o log de 2. Né? E 4 é 2 ao quadrado. Então vai sair esse 2, vai ficar 2 vezes o log de 2 mais o log de 3 mais log de 10, que é 1, sobre log de 10, que é 1, menos o log de 2. Então, olha lá, log de 2 é x, 2 vezes x, 2x. Log de 3 é y mais 1 sobre 1 menos x. Isso aqui deve ter na múltipla escolha. É 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x. 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x. Letra D de novo. Tá aí. Beleza? Vamos à questão 23 agora. Vamos lá. Guerreiros, questão 23 fala o seguinte. Resolvendo o sistema log de x na base 2 mais log de y na base 4 igual a 4 e x vezes y igual a 8, obtemos. Vamos lá. A gente pode resolver isso aqui de algumas maneiras. Né? Vamos tentar agrupar aqui esse logaritmo. Vai ficar o log de x na base 2 mais 1 meio do log de y na base 2, isso igual a 4. Esse 1 meio vai entrar. Então aqui vai ficar o log de x na base 2 mais o log de y elevado a 1 meio na base 2, isso igual a 4. Soma de log de mesma base vira log de produto. Então o log de x vezes y elevado a 1 meio na base 2, isso igual a 4. Então aqui eu tenho que 2 elevado a 4 é igual a x vezes y elevado a meio. Então 2 elevado a 4 é igual a x vezes a raiz de y, né, que é o y elevado a meio. Então, x vezes raiz de y é igual a 16. E 16 é 2 vezes 8. Né? Então, posso chamar aqui de 2 vezes 8, e 8 é x vezes y. Então, x vezes a raiz de y é igual a 2 vezes 8, 2 vezes x, y. Posso cortar esse x com esse. Então, aqui eu tenho que a raiz de y é igual a 2y. É isso? Aí, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, eu vou ter que 4y ao quadrado é igual a y. Admitindo o y positivo, porque ele é radicando, ele é logaritmando, posso cortar esse quadrado com esse. Então, o y vai valer 1/4. Se o y vale 1/4 e x vezes y é igual a 8, ó, x vezes 1/4 é igual a 8, logo x vai valer 32. Tá aí. Então, 1/4 e 32. 1/4 e 32, a gente tem na letra A. Letra A, morreu. Foi. Guerreiros, questão 24 fala o seguinte pra gente. A soma dos 10 primeiros termos da PA, cujo termo geral é dado pela expressão. Então, ali eu tenho o termo geral, né? A equação do termo geral. E a soma dos n termos de uma PA é dado pelo quê? N que multiplica A1 mais AN sobre 2. Então, eu preciso descobrir quem é o A1, quem é o AN, o último termo, porque N eu tenho, são 10 termos. Então, eu vou descobrir quem é o A1. Né? O A1 vai ser o quê? 3 vezes 1 menos 16. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 16 dá menos 13. Esse é meu A1. E quem é o meu A10, o último termo? Vai ficar o A10 igual a 3 vezes 10 menos 16. 3 vezes 10, 30. Menos 16 dá 14. Então, olha lá, essa soma dos 10 primeiros termos dessa PA vai ficar o quê? 10 que multiplica 1, que é menos 3, mais a n, que é 14, sobre 2. Menos 13 mais 14 dá mais 1. Mais 1 vezes 10 dá 10, sobre 2 dá 5. Está aí a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Deu 5. E 5 é a letra A de animal. Está aí. Beleza? Vamos lá, questão 25. Chegamos à metade. Vamos embora. Guerreiros, questão 25 fala o seguinte. Se a soma dos n primeiros termos de uma PA é 3n ao quadrado com n natural positivo, né? Natural sem o zero, aliás, então o valor, a razão dessa PA é... Quer saber qual é a razão da PA?
Beleza, então ó, isso aqui me dá a soma dos n primeiros termos da PA, 3n ao quadrado. Então se eu chamar o n de 5, eu vou ter o quê? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Se eu chamar o n de 4, A1 mais A2 mais A3 mais A4. Se eu chamar o n de 3, A1 mais A2 mais A3. Se eu chamar o n de 2, A1 mais A2. Se eu chamar o n de 1, A1. Então eu vou chamar o n de 1 para determinar quem é o A1. Para n igual a 1, eu tenho o quê? 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 3. Tá aí. Vou chamar o n de 2 agora e vou achar A1 mais A2. Então aqui vai ficar o quê? 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 é a minha soma de A1 mais A2, ou seja, 3 mais 12. 3 mais A2, aliás. 3 mais A2, isso vai dar 12. O que acarreta que o meu A2 vale 9. E 9 mais 3 dá 12. Ele quer saber a razão, e a razão de uma PA, o que é? Você escolhe um termo e subtrai o anterior a ele. Então, se eu fizer A2 menos A1, eu tenho a razão. Então, 9 menos 3, 6. Está aí a razão da PA. 6, que é a letra A. A. Número 26. Inscrevendo-se 9 meios aritméticos entre 15 e 45, obtém-se uma PA. O sexto termo é isso a gente chama de interpolação aritmética. Você inserir meios aritméticos, ou seja, números entre dois extremos que formem nessa sequência uma PA. É só que nesse caso aqui não preciso fazer interpolação não, porque como ele quer o A6, reparei, vai inserir 6 meios aritméticos aqui, né? Inserir 9 meios aritméticos. Então, olha lá, 15, vou botar 9 números aqui e vou terminar com 45. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números e termina com 45. 45. E ele quer saber quem é o sexto termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer saber esse termo aqui, que é exatamente o ponto médio. Né? Eu tenho uma PA agora aqui de 11 termos, o sexto termo é o cara que está no meio. E a gente sabe que a relação fundamental da PA me diz que o termo central de uma PA ele vale a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Então, o primeiro mais o último sobre 2 dá exatamente o cara do meio, que é o que eu quero, que é o meu A6. Então, aqui, 15 mais 45 dá 60. Sobre 2, 30. Acabou. Essa é a resposta. E 30 a gente vai ter na letra B de bucéfalo. Ou B de bola. Tá legal? Vamos então à questão 27 agora. Vamos embora. Guerreiros, questão 27 fala o seguinte. O somatório, se somatório de 2 elevado a i com esse i variando de n até x é 4.088, o valor de x é divisor de... Isso aqui é um somatório. Eu tenho aqui uma soma dos valores de 2 elevado a i com esse i variando em números inteiros de 3 até x, e essa soma vai me dar 4.088. Então, isso aqui, resolvendo, ficaria o quê? 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 5, mais, até o mais 2 elevado a x, que é o último, o primeiro está embaixo, o último está em cima, e quando eu fizer essa soma toda, eu vou achar isso, 4.088. Beleza? Ele quer saber o valor de x. Tranquilo. Isso aqui, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. Então aqui eu tenho a soma dos termos de uma PG de razão 2. Uma PG finita, que ela começa em 8 e termina em 2 elevado a x. Né? E a gente lembra da soma dos termos da PG finita, que a soma é o quê? A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Só que aqui você necessariamente precisa do valor de n, número de termos, que eu não tenho aqui. Então eu vou ter que jogar isso na equação do termo geral para descobrir quantos termos eu vou ter para depois substituir aqui. Só que não precisa. Se você se ligar lá na minha aula de PG, na parte de matéria de conteúdo, né? Na aula de PG eu falo que existem duas fórmulas importantes para a soma de PG finita, mas a maioria dos livros só traz essa aqui. Existe uma outra fórmula de PG finita, para a soma de PG finita, que você não precisa do n. E quando você substitui o termo geral aqui, o que vai sair? Sai isso, que a soma dos n termos de uma PG pode ser dada também por AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Isso aqui é uma PG finita. E repare que eu não tenho n aqui. Não tenho que usar o número de termos aqui para nada. Então vou usar essa fórmula aqui. O AN é o último termo. 2 elevado a x vezes o Q, que é a razão.
8 de 16, 32, a minha razão é 2. Menos o A1, que é o primeiro termo. 8, que é o 2 ao cubo. Sobre Q menos 1, 2 menos 1, isso é igual a soma, 4.088. Então, eu estou usando a segunda fórmula que me dá a soma dos termos de uma PG finita. É aqui, ó, multiplicação de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então, 2 elevado a x mais 1 é igual a 4.088 mais 8, porque aqui vai dar 1. Vai ficar 4.096, né? 4.096. Então, 2 elevado a x mais 1 é igual a 4.096, que é uma potência de 2. Isso aqui é 2 elevado a 12. Né? Então, x mais 1 é igual a 12, logo x é igual a 11. Tá aí. Achamos o x. E ele fala lá o seguinte, ó. O valor de x é divisor de 22, né? Letra B. Tá lá. Número 28 fala o seguinte. A soma dos n primeiros termos de uma PG, da PG, né? 1 menos 2, 4 menos 8, tal, é 85. Logo, n é, né? Isso é uma PG que a gente chama de PG oscilante, né? Porque eu estou oscilando os sinais, ó. Mais, menos, e eu tenho PG oscilante quando a minha razão é negativa. E minha razão aqui, então, vai ser menos 2, né? Porque 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Se você quer descobrir qual é a razão de uma PG, você escolhe o termo qualquer e divide pelo anterior. Menos 8 sobre 4 dá menos 2. 4 e menos 2 dá menos 2. Beleza. Isso aqui, então, vai ser a soma de uma PG finita, em que ele quer saber o número de termos. Já vou usar a primeira fórmula de PG aqui, ó. A soma dos n termos de uma PG é o quê? A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Como ele quer saber o número de termos, vou jogar nessa aqui. E ele me falou que essa soma vale menos 85. Então, A1 é 1, vezes Q, que é a minha razão, menos 2, elevado a n, que eu quero, menos 1, sobre Q menos 1, menos 2 menos 1. Isso tem que dar menos 85. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Esse menos 3 eu vou passar para lá multiplicando. Então aqui vai ficar menos 2 elevado a n menos 1 é igual a menos 85, que multiplica menos 3. Então menos 2 elevado a n, vou botar esse n para fora, vai ficar o quê? Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 3, 15, vai 1. 8 vezes 3, 24, e 1, 25. 25 mais 1. Mais 1 aqui. Então, aqui, menos 2 elevado a n vai ficar 256, que é 2 elevado a 8. Tá? 2 elevado a 8, logo, menos 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 8. Esse n vale 8, vai morrer sinal de menos aqui. Então, n igual a 8. Eu tenho 8 termos nessa minha PG. E esse 8 nós temos na letra A. Tá aí. Questão 29. Vamos lá, pessoal. Guerreiros, questão 29 fala o seguinte pra gente. Seja PG ABC, se A mais B mais C é igual a 7 sextos e A vezes B vezes C é igual a menos 1, então o valor de A mais C é... Quer saber A mais C? Ele me deu aqui a PG. Se é uma PG, eu posso jogar naquela relação fundamental da PG, que me diz que o termo central da PG é a média geométrica dos termos equidistantes. Então, o termo central é igual o termo central ao quadrado é igual a vezes C. Então, eu sei que B ao quadrado é igual a vezes C. Então, ó, A vezes C é B ao quadrado. Então, B ao quadrado vezes B é igual a menos 1. Só que vai ficar que B ao cubo é igual a menos 1, logo B vale menos 1. B vale menos 1, jogo aqui, ó. Então, ó, A mais menos 1 mais C é igual a 7 sextos. Esse menos 1 passa para lá mais 1. Então, A mais C é igual a 7 sextos mais 1. A mais C vai ficar igual ao quê? 6 vezes 1, 6. 6 mais 7, 13. 13 sextos, acabou. 13 sextos para a gente aqui vai ser letra D. Foi. Número 30. 30 fala o seguinte para a gente. Quantos múltiplos de 9 ou 15 há entre 100 e 1000? Essa é uma questão capciosa, porque se você fizer os múltiplos de 9 e depois os de 15 e somar, você vai achar um valor. Só que existem múltiplos de 9 e de 15 ao mesmo tempo, que eu vou estar contando duas vezes. Vou contar com o múltiplo de 9 e com o de 15. Então eu tenho que tirar fora, tá vendo? Então, ó, múltiplos de 9 é uma PA de razão 9, né? 9, 18, 27, por aí vai.
Então vamos lá, ele quer entre 100 e 1000. Então o último múltiplo de 9 menor que 100 é o 99. Então o próximo vai ser o 108. Então eu tenho que A1 vale 108 para os múltiplos de 9, né? 108. Vou botar aqui, múltiplos de 9. Tá? E o meu AN, que é o último termo, vai ser o 999. O AN vai ser o 999. Vou jogar na equação no termo geral para descobrir quantos termos tem isso, né? Então meu AN 999 é igual a 108 mais N, que eu quero descobrir, menos 1, vezes a razão que é 9. Se é múltiplo de 9, eu vou soltar de 9 em 9. Vou passar para cá subtraindo, vai ficar 891 é igual a 9N menos 9. Esse menor vai passar somando, vai ficar então aqui 900. Então 9N é igual a 900, N igual a 100. Então nós temos 100 múltiplos de 9 aí, entre 100 e 1000. Passei para cá multiplicando, ficou 9N, fica somando 900, dá 100. Beleza. Vamos agora descobrir quantos são os múltiplos de 15 entre 100 e 1000. Para 15 agora, ó. O primeiro múltiplo de 15 vai ser quem? Eu tenho que 15 vai dar 60, 90, o próximo vai dar 105. Então meu A1 vale 105. E meu AN vai ser o quê? 900, 930, 960, 990. O meu AN vale 990. Então vamos lá. Termo geral de novo. O AN 990 é igual a 1, 105 mais N menos 1 vezes a razão, que é 15, porque eu vou soltar de 15 em 15. Esse vem para cá subtraindo, vai ficar então 885, aliás. 885 é igual a 15N menos 15. Esse 15 vem para cá somando, vai ficar 900. Então tem que 900 é igual a 15N. Aqui tem um Nzinho. Beleza. Vou passar para cá dividindo. Então N vai ser igual a 900 dividido por 15. Então N vai ser igual aqui a 660. Então eu tenho 60 múltiplos de 15 entre 100 e 1000. E agora, com certeza, eu tenho múltiplos que são de 9 e de 15 ao mesmo tempo, que eu tenho que tirar. O MMC entre 9 e 15 é 45. Então os múltiplos de 45, que são de 9 e de 15 ao mesmo tempo, eu estou contando duas vezes. Tenho que achar então quem são os múltiplos de 45, para subtrair dessa soma 160 aqui. Então, ó, o meu A1 vai ser o quê? Quem é o primeiro múltiplo de 15 maior que 100? Dá 135. 135. O meu AN, meu último múltiplo de 5, vai ser o quê? 990. 990. Então aqui vai ficar o AN 990 é igual a 1, 135, mais N menos 1 vezes a razão, que é 45. Então 135 menos 990 menos 135 vai ficar 865. Isso igual a 45N menos 45. Vem para cá somando, vai ficar 900. 900 é igual a 45N. Esse 45 vem dividindo. Então N vai ficar 900 dividido por 45. Isso aqui vai dar 20. Só deixa eu ver se eu subtrair isso aqui corretamente. 45 dá 810, 910. Isso aqui vai dar 55, né? Perdão. Só corrigindo aqui. Vai ficar bonitinho, tá? Beleza. Então aqui vai dar 20. Então, eu tenho 20 múltiplos de 45 entre 100 e 1000. Então lá, meu total vai ser 100 mais 160, são os múltiplos de 9, e múltiplos de 15, são 160, menos o que eu contei duas vezes, para 9 e 45, para 9 e 15 ao mesmo tempo, são de 45, menos 20, me dá um total então de 140 múltiplos de 9 ou 15 entre 100 e 1000. 140 a gente vai ter aí na letra C de sapo, né? C de casa, tá aí. Tá aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuando. Guerreiros, número 31 fala o seguinte pra gente. Os números que expressam as medidas em centímetros ou centímetros quadrados do lado, da superfície e do perímetro de um quadrado, dados nessa ordem, formam uma PA.
o lado desse quadrado mede em centímetros. Bom, superfície é sinônimo de área, então lado, área e perímetro do quadrado formam uma PA. Então lado, a área do quadrado é L ao quadrado e o perímetro são 4 vezes o lado. Isso aqui é uma PA. E ele quer saber qual é o valor do lado. Pela relação fundamental da PA, eu sei que 2 vezes o termo central é igual ao primeiro mais o quarto termo. Né? Tá aí. Então aqui, 2L ao quadrado vai ser igual a 5L. Lado, área ao quadrado. Beleza. Então aqui vai ficar, simplificando isso aqui, vai ficar aqui 2L é igual a 5. Logo, o L vale 5 sobre 2. 5 sobre 2, a gente tem isso aqui. Na letra A, morreu. 32 fala o seguinte pra gente. O lado, o perímetro e a área de um triângulo equilátero, nesta ordem, são termos de uma progressão geométrica. Assim, a medida da altura desse triângulo equilátero é em unidade de comprimento. A altura do triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Temos que achar o lado, então. O cara me falou que o lado, o perímetro e a área formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. Então, ó, eu sei que o lado, o perímetro vai ser 3 lados, e a área, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, forma uma PG. Então, se eu pegar o cara do meio, 3L elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao primeiro termo vezes o terceiro termo, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 9L ao quadrado é igual a L ao cubo, raiz de 3 sobre 4. Posso cortar esse aqui com esse cubo. Passando o 4 para cá e depois a raiz dividindo, vou ter que L vai ser 4 vezes 9, 36, dividido pela raiz de 3. Racionalizando, 36 raiz de 3 sobre 3. Então, o lado vale 12 raiz de 3. Está aí, meu lado. Ele quer saber a altura. Né? E a altura de um triângulo equilátero, a fórmula é L raiz de 3 sobre 2. Né? O cateto oposto a 60 no triângulo egípcio. Então, essa altura vai ser o L, que é 12 raiz de 3, 12 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura vai ser 12 por 2 dá 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3 vezes 6, 18. Tá aí. E 18 nós temos na letra D. Show? Beleza? Vamos continuando. 33, vamos lá. Guerreiros número 33 fala o seguinte pra gente, olha só. Sejam as medidas dos arcos trigonométricos 17 π sobre 8 radianos, 41 π sobre 8 radianos e 1490 e menos 1030 graus. É correto afirmar que em um são côngruos, em dois são suplementares, em dois são arcos côngruos. Vamos lá. Arcos côngruos são arcos que têm o mesmo começo e o mesmo fim. Né? Então, vou ter o mesmo seno, o mesmo cosseno, o mesmo tangente. Se eu quero descobrir se arcos são côngruos, o que eu faço? Eu pego o maior, subtraio o menor. Se o maior menos o menor der um múltiplo de 2π em radianos ou em 360 se for graus, eles são côngruos. Se não der múltiplo, não são côngruos. Né? Então, se eu pegar aqui, vamos ver se esses dois aqui são côngruos. 41π sobre 8 menos 17π sobre 8. Vamos lá. 41 menos 17, 1 menos 7 dá 11, menos 7 dá 4, 3 menos 1 dá 2, 24π sobre 8. Se eu simplificar por 8 em cima e embaixo, vai ficar 3π. E 3π não é múltiplo de 2π. Então, o primeiro não é côngruo. Tá? E esse daqui? Se eu pegar 1490, né? Se eu pegar 360 e multiplicar por 4, dá 1440. Então, isso aqui equivale a 50 graus. Né? Eu dei 4 voltas e mais 50 graus para chegar no 1490. Por que eu estou fazendo assim? Porque aqui eu tenho um sinalzinho de menos. Quando tem sinal de menos aqui, quer dizer que eu vou girar para baixo. Esse aqui eu giro no sentido normal, sentido anti-horário. E esse aqui eu girar para baixo, sentido anti-horário. E aqui dá 1030. 360 vezes 2 dá 720, vezes 2 dá 1080. Então eu caminhei 3 voltas e voltei 50, então vai dar também 50. Então esses dois aqui são côngruos, porque eles terminam no mesmo ângulo de 50 graus. Esse de cima não. Então a número 1 é côngruo e a de baixo não. Número 1 côngruo, letra A. Tá aí, arcos côngruos, letra A. Questão 34 fala o seguinte pra gente, ó. Se
x é maior que zero e menor que π sobre 2, ou seja, x é o ângulo do primeiro quadrante. E, sendo isso aí, calcule o valor de y. Y é essa expressão aí. Se liga só. Quando a gente viu a parte de trigonometria, aqui quando eu falei de redução ao primeiro quadrante, eu também falei de arcos complementares. Arcos complementares são arcos que somam 90 graus. Né? Ângulos complementares são 90 graus. E quando você tem arcos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Lembra? Seno de 90, seno de 30 é meio. Cosseno de 60 também é meio, porque 30 mais 60 dá 90. Então, seno de x igual a cosseno de y. Então, se eu pegar esse valor de x e passar para lá, por exemplo, eu vou ter que y é igual a 90 menos x. Então, se eu substituir aqui y por 90 menos x, vou ter que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Por consequência, eu vou ter que o cosseno de x também vale o seno de 90 menos x. Tá? Então, eu vou usar isso aí aqui. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, seno de 90 menos x é o cosseno de x. Cosseno de x. Vezes a cossecante. Cossecante é 1 sobre seno. Então, 1 sobre seno de 90 menos x é 1 sobre cosseno de x. Sobre cosseno. Cosseno de 90 menos x é o seno de x. Seno de x. E a tangente é seno sobre cosseno. Então, vai ficar seno de 90 menos x sobre cosseno de 90 menos x. Ou seja, cosseno de x sobre seno de x. Posso cortar esse cosseno com esse cosseno. Isso aqui vai dar 1. Sobre esse seno com esse seno, isso aqui vai dar 1 também. Vezes cosseno de x dá cosseno de x. O inverso do cosseno é secante. Então, dá secante de x isso aqui. Secante de x, nós temos na letra C de sapo. C de sapo, ou casa, como você preferir. Beleza? Vamos para a questão de número 35 agora. Vamos lá. Guerreiros, questão de número 35. Seno de π sobre 6 menos seno de π sobre 4 vezes a raiz de 3 sobre o cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 3. O que a gente calcula? Π sobre 6 é 30 graus e o seno de 30 vale 1 meio. 1 meio menos seno de π sobre 4 ou seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, sobre cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0, mais seno de π sobre 3, que é o 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vezes a raiz de 3 aqui fora. Então, aqui vai ficar 1 menos a raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3, sobre raiz de 3 sobre 2. A divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai cortar essa raiz com essa. Então, isso aqui vai ficar 1 menos a raiz de 2 sobre 2, vezes 1 meio, que vai ficar 1 menos raiz de 2. Acabou. 1 menos raiz de 2, que é a letra A. Foi. Número 36. O cara fala lá, para x vezes y diferente de zero, para x vezes y diferente de zero, a expressão y2 cosseno de 180 menos xy seno de 270 mais y2 seno de 90 sobre x2 cosseno de zero equivale a... Bom, cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes menos y ao quadrado, menos y ao quadrado vai ficar menos y ao quadrado. Menos x vezes y, seno de 270 é menos 1. Então, xy menos 1 mais y ao quadrado vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. Y ao quadrado sobre cosseno de zero é 1. 1 vezes x2 dá x ao quadrado. Então aqui vai ficar mais y ao quadrado com menos y ao quadrado cancela. Tenho que x menos xy vezes menos 1 dá mais xy sobre x ao quadrado. Vou cortar o quadrado com x, vai ficar o quê? Y sobre x. Y sobre x. Letra A também. Tá aí. Beleza? Questão 37. Vamos lá. Acabando. Guerreiros, questão 37 fala o seguinte. Se A e B são arcos do segundo quadrante, tais que seno de A é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de B é menos 1 meio, então seno de A mais B é... Bom, seno de A mais B pela soma de arcos, seno da soma de arcos é o quê? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno de A. O seno de A a gente tem e o cosseno de B a gente tem. A gente não tem o seno B nem o cosseno A.
A gente pode fazer pela relação fundamental, mas uma maneira mais fácil de você fazer com identidade razões trigonométricas em forma de número é pelo triângulo. Então vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Ó. O triângulo retângulo está aqui. Se eu chamo esse ângulo aqui de A, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, cateto oposto raiz de 2, hipotenusa 2. Cateto oposto raiz de 2, hipotenusa 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado menos seno o cateto ao quadrado vai dar outro cateto ao quadrado. Então, 4 menos 2, 2 aqui é a raiz de 2. Então, o cosseno de A é o cateto adjacente pela hipotenusa. Achei ali o cosseno de A. Vou fazer agora o outro triângulo para descobrir o B. O B eu vou botar o B aqui, ó. Né? Botei o B aqui. Aí, ó, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Adjacente pela hipotenusa. Ah, mas aqui é menos. Esse menos é só a orientação do quadrante. Né? O módulo, o triângulo tem que ter lados positivos, então tem que ficar positivo. Então aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Então aqui vale raiz de 3. E o seno de B, então, vai ser o cateto oposto, raiz de 3, sobre 2. Tá aí. E ambos são do segundo quadrante. Se são do segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, meu cosseno de A, ele vai ser negativo também. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Então, seno de A mais B, seno de A mais B, vai ficar o quê? Seno de A, que ele mediu na questão, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de B, que ele também me deu na questão, menos 1/2, mais seno de B, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de A, que eu achei, menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, quando eu multiplicar, raiz de 3, raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Menos raiz de 2 sobre 4, que é 2 vezes 2, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 6 sobre 4. Eu vou botar o 2 raiz de 2 em evidência. Eu vou botar o menos raiz de 2 sobre 2 sobre 4 em evidência. Então, botando menos raiz de 2 sobre 4 em evidência, vai ficar o quê? 1 menos 1 mais as raiz de 3. Tá vendo? Se eu quiser estar multiplicando, ó, menos raiz de 2 sobre 4 vezes 1, menos raiz de 2 sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 4 vezes mais raiz de 3, vai ficar menos raiz de 6 sobre 4. Certinho. Isso aqui, a gente tem... Botando em evidência, vai ficar menos raiz de 2, raiz de 3 mais 1. Vai ficar a letra B. B de bola. 38 fala o seguinte. O quadrante em que as funções seno, cosseno e tangente são simultaneamente crescentes. Crescentes. Não confundir crescente com positivo. Está crescente quer dizer que está crescendo. Então, no primeiro quadrante, quando você aumenta aqui de 0 grau para 90 graus, o meu seno aumenta, que vai de 0 para 1, mas meu cosseno diminui, vai de 1 para 0. Então aqui o cosseno é decrescente, não é no primeiro quadrante. No segundo quadrante, quando eu aumento o ângulo, o seno diminui. Se o seno diminui, o seno é decrescente, então também não é no segundo quadrante. No terceiro quadrante, estou aumentando o ângulo, meu seno está diminuindo, o meu cosseno está aumentando, mas o seno diminui. Então também não é. No quarto quadrante, vai aqui de 270 para 360. Quando estou aumentando, o meu cosseno ele aumenta, meu seno aumenta e a minha tangente aumenta. Então vai ser no quarto quadrante. No quarto quadrante, quando o ângulo aumenta de 3π sobre 2 para 2π, ou de 270 para 360, as três funções elas vão aumentando. Vai de menos 1, vai de 0, vai de menos infinito até os valores maiores, tá bom? Então é isso. Vamos a 39. Guerreiros, questão 39 fala o seguinte pra gente. O domínio da função f de x igual a 3 tangente de x mais π sobre 4 é... Bom, a função tangente, ela não é definida para 90 graus e as suas meias voltas, né? 90, 270, cada meia volta a função fica paralela ao eixo dos cossenos e não tem mais tangente, o eixo dos senos, perdão, e não tem mais tangente. Então aqui, para essa função existir, esse argumento da função, o ângulo, ele tem que ser diferente de 90 graus mais as meias voltas, mais o κ. Então aqui eu sei que x mais π sobre 4 tem que ser diferente de π sobre 2 mais κ, mais as meias voltas. Vou passar o π sobre 4 para lá. X tem que ser diferente de π sobre 2 menos π sobre 4 mais κ. Então x tem que ser diferente de π sobre 2 menos π sobre 4, dá π sobre 4 mais κ. Isso aqui deve ter. Deixa eu ver aqui na múltipla escolha se tem. π sobre 4 mais κ, letra B de bola. Tá aí.
número 40. Vamos ver a 40 aqui. 40 fala o seguinte: o conjunto imagem da função f de x igual a 3 mais 5 seno de x é. Bom, o seno de x, ele varia de 1 até menos 1. Né? E a tua imagem vai depender disso. Então, se eu chamar o seno de x de 1, vai ficar o quê? 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, 8 é um limite. Se eu chamar o seno de x de menos 1, 5 vezes menos 1, menos 5. Né? E 3 menos 5 dá menos 2. Então, a minha imagem vai variar lá de menos 2 até 8. De menos 2 a 8, letra A. Tá aí. Beleza? Vamos a 41, vamos lá. Guerreiros, número 41 fala o seguinte: se 2 seno de x mais 5 cosseno de x igual a 0, e x pertence ao primeiro quadrante, então ele quer saber o cosseno de x. Qual é o cosseno de x disso aqui? Então, qual é o bizu aqui? Vamos passar, ele falou que isso aqui é igual a 0. Então, ó, 2 seno de x mais 5 cosseno de x é igual a 0. Vou passar o 5 cosseno para o outro lado. Vai ficar 2 seno de x igual a menos 5 cosseno de x. Vou elevar aqui ambos os lados ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 seno ao quadrado de x é igual a 25 cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. E pela relação fundamental, que a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, seno ao quadrado então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Então, 4 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual a 25 cosseno ao quadrado de x. Então, aqui vai ficar 4 menos 4 cosseno ao quadrado de x igual a 25 cosseno ao quadrado de x. Vou trazer esse 4 cosseno para lá. Vai ficar 29 cosseno ao quadrado de x é igual a 4. Vou passar o 29 dividindo. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 4 dividido por 29. Tirando a raiz, o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos 2 raiz de 29. Né? Ou seja, o cosseno de x vai ser mais ou menos 2 raiz de 29 sobre 29. E como ele me diz que o ângulo é um ângulo do primeiro quadrante, o cosseno tem que ser positivo. Então, o cosseno de x é igual a 2 raiz de 29 sobre 29. 2 raiz de 29 sobre 29, letra B. Tá aí. Questão de número 42 fala o seguinte: se x maior que 0, menor que π sobre 4, e tangente de x mais cotangente de x é igual a 3, então seno de 2x é igual a... Bom, nós sabemos que a cotangente é o inverso da tangente. Então eu sei que tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. E a cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. É o simétrico, isso igual a 3. Se eu fizer aqui o MMC, ó, seno vezes seno, seno ao quadrado de x, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, sobre seno vezes cosseno, seno de x, cosseno de x, isso igual a 3. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental, é 1. Então vai ficar 1 sobre seno de x, cosseno de x é igual a 3. Vou trocar de posição esses dois aqui. Ó. Então, seno de x mais cosseno de x é igual a 1/3. Beleza. Ele quer que a gente calcule o seno de 2x, ou seja, o arco duplo do seno. E o seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. Isso aqui é vezes. Né? E isso aqui eu acabei de achar. Seno x cosseno x é 1/3. Então, seno de 2x vai ficar 2 vezes 1/3, ou seja, 2/3. Tá lá. E 2/3 a gente tem aqui também. 2/3 está na letra C de sapo. Tá lá. Beleza? Show? Vamos à questão 43. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Questão 43 fala o seguinte: se A e B são arcos do primeiro quadrante, se A mais B igual a 90, então o cosseno de A menos B em função de B é igual a... Bom, a gente lembra quando eu falei em questões anteriores aqui que em ângulos que somam 90 graus, o seno de um igual ao cosseno do outro. Ele quer saber o cosseno de A menos B em função de B. Cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. E como ângulos que somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, onde tiver A aqui eu tenho que sumir. O cosseno de A é igual ao seno de B.
cosseno de B, mais o seno de A é igual ao cosseno de B. Cosseno de B, seno de B. Seno B, cosseno B, mais seno B, cosseno B, vai ser o quê? 2 vezes seno B, cosseno de B. Isso aqui é o arco duplo do seno, né? Então, isso aqui vai ficar o seno de 2B. Tá aí. Seno de 2B, que nós temos na letra A de animal. Letra A. Número 44 fala o seguinte. Fala o seguinte. Seno de x mais cosseno de 2x é igual a 1, então um dos valores do seno de x é... Beleza, então temos que achar aqui uma equação que envolva seno. E eu consigo fazer, né? O seno de x mais o cosseno de x. Cosseno de 2x é o arco duplo do cosseno, eu posso escrever de 3 maneiras. A gente pode falar que o cosseno de 2x no primeiro passo é o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Na relação fundamental, se eu chamar o cosseno ao quadrado de x de 1 menos seno ao quadrado de x, eu vou ter uma segunda maneira de escrever isso. O cosseno de 2x pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Eu vou usar essa maneira. 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x igual a 1, porque isso eu fico com seno aqui. Se eu pego tudo isso aqui, ó, corto aqui, vai ficar seno de x menos 2 seno de x, quadrado de x, tá vendo? Isso igual a zero. Se eu multiplico por menos 1, vou ter o quê? 2 seno ao quadrado de x menos seno de x igual a zero. Vou botar aqui o seno de x em evidência. Seno de x em evidência, vamos multiplicar 2 seno de x menos 1 igual a zero. Aqui eu tenho um produto de dois números dando zero. Ou seno de x igual a zero, ou 2 seno de x menos 1 igual a zero. É correto que o seno de x vale 1/2. Aí perguntou pra gente aqui um dos valores do seno de x, não é? Um dos valores do seno de x, ele pode ser 0 ou meio. 0 não tem, mas tem 1/2. Meio vale B. Letra B de bola. Tá aí. Show? Vamos à questão 45. Vamos lá. Guerreiros, questão 45 fala o seguinte. O valor do cosseno de 15. E essa questão no dia da prova foi da prova DA. Essa questão derrubou muita gente, porque a maioria faz 15, 75, faz a soma de ângulos, né? O arco duplo, o arco metade, a soma de diferença de arco. Faz o 15, por exemplo, como sendo 45 menos 30. E o cara vai fazer lá, cosseno de 45 menos 30, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 30, cosseno de 45. Vai achar a resposta e não vai ter na múltipla escolha. Porque ele não fez por diferença de arcos, ele fez isso aqui por arco metade. Né? E o cosseno do arco metade, ele é igual ao quê? Cosseno de A sobre 2 é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de A dividido por 2. Né? Então, chamando o 15 de 30 sobre 2, o cosseno de 30 dividido por 2 vai ser o quê? A raiz de 1 mais o cosseno de 30 dividido por 2. Então, o cosseno de 15, que é o 30 meios, é igual a raiz de 1 mais a raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, dividido por 2. Então, o cosseno de 15 vai ser o quê? A raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. Tirando a raiz, vai ficar o quê? A raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2. E isso aí está na letra B de bola. Tá aí. Número 46 fala o seguinte. O valor de seno de 112 graus e 30 minutos mais cosseno de 112 graus e 30 minutos, tudo isso ao quadrado. Então aqui eu tenho A mais B ao quadrado. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui vai ficar o seno ao quadrado de 112 graus e 30 minutos, mais 2 vezes o seno de 112 graus e 30 minutos, cosseno de 112 graus e 30 minutos, mais o cosseno ao quadrado de 112 graus e 30 minutos. Tá aí. Aí, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. 1 mais 2 seno cosseno é o seno de 2A, né? Então vai ficar o seno de 2 vezes 112 graus e 30 minutos. Então aqui vai ficar 1 mais seno de 112 e 30 minutos, vai ficar o quê? 225, né? 112 vezes 2 dá 224, mais 1 grau daqui, do 30 vezes 2, 225. Se a gente for jogar lá no plano cartesiano, no círculo trigonométrico, eu tenho aqui, ó, 90, 180 mais 45 dá 225 graus. Então, ó,
se aqui vale 45, aqui vale 45, né? Redução ao primeiro quadrante. Então, o seno de 225 ó, é menos o seno de 45. Então, 1 menos seno de 45 é menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, 2 menos a raiz de 2 sobre 2. E vamos ver qual é essa aí. Essa aí, 2 menos raiz de 2 sobre 2, letra C. C. Tá lá. Show? Acabando. Vamos para 47. Vamos embora. Guerreiros, questão 47. Se B é a matriz 2 menos 1, x e y, é a inversa de A, 1, 2, 1, 4, então x menos y é. Bom, matriz inversa. Como é que a gente acha a matriz inversa de uma matriz de segunda ordem? É muito fácil. A gente troca de posição os elementos da diagonal principal, inverte o sinal da diagonal secundária e divide todo mundo pelo determinante. Então, eu vou achar aqui o det de A. Vai ser o quê? 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Então, aqui vai ficar 4 menos 2, ou seja, 4 menos 2 dá 2. Esse é o determinante. Então, a matriz B, que é igual à inversa de A, vai ser o quê? Trocando de posição a diagonal principal, vai ficar então 4 e 1. E trocando de sinal a diagonal secundária, menos 2, menos 1. E agora eu vou dividir todo mundo pelo determinante. Então, essa minha matriz vai ser o quê? 4 sobre 2 dá 2, menos 2 sobre 2 dá menos 1, menos 1 meio, menos 1 meio e 1 meio. Tá aí. E ele quer saber, então, x menos y. X menos y, x vale menos meio, y vale meio. Então, ele quer saber menos meio, que vai ficar menos 1, menos 2 meios, menos 2 meios, que dá menos 1. Aí. Menos 2 meios, que dá menos 1, e menos 1 nós temos na letra C. Tá lá. Letra C. Questão de número 48. Né? Vamos lá. 48 fala o seguinte: considere a soma S. Aí vem vários determinantes aí, que eu botei ali para a gente poder calcular. E aí pergunta no final: o valor do log de S é. Log de S. Então, repara. Esse determinante aqui vai ficar o quê? Cosseno de 1 vezes cosseno de 1 dá cosseno ao quadrado de 1. Cosseno de 2, cosseno de 2, menos cosseno ao quadrado de 2. Mais esse daqui, seno de 1, seno ao quadrado de 1. Seno de 2, menos seno ao quadrado de 2. Então, olha lá. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado de 1 dá 1, relação fundamental. Se eu botar aqui o menos em evidência, cosseno ao quadrado de 2 mais seno ao quadrado de 2 dá 1 também. Com o sinal de menos que está fora vai ficar menos 1. Então vai ficar 1 menos 1 dá 0. Né? Então, a cada par de determinantes que eu tenho aqui, eu vou ter sempre 0 na soma. Como são 10 determinantes, eu vou ter 5 pares que vão somar sempre 0. Então vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 5 vezes. Então S é igual a 0. Ele quer saber o log de 0, então, que é o log de S. Isso aqui não existe. Né? Não existe 10 elevado a qualquer valor que dê 0. Não dá. Então o valor aqui vai ser inexistente. Letra D de dromedário. Tá aí. Vamos à questão 49. Está acabando. Último take agora. Vamos embora. Guerreiros, questão 49 fala o seguinte. A tabela mostra 4 pedidos de 4 clientes em uma lanchonete. Clientes 1, 2, 3 e 4. Um pediu um suco de laranja, 2 hambúrgueres e 3 porções de batata e pagou 11,10. O segundo pediu 3 sucos, um hambúrguer e 2 porções de batata e pagou R$10. O terceiro pediu 2 sucos, 3 hambúrgueres e uma porção de batata e pagou R$11,90. E ele quer saber aqui quanto que o quarto pedido pagou. E pediu uma laranja, um hambúrguer e uma porção de batata. Quanto é que foi que ele pagou? Bom, se você tentar resolver, vai te dar um trabalho absurdo, vai ficar o valor quebrado para cada elemento, dá muito trabalho para você fazer. Ao passo que se você se ligar na questão como um todo, e você somar isso aqui, você vai ter o quê? Um suco mais 3 sucos são 4 sucos. Com 2 sucos, 6 sucos. Mais 2 hambúrgueres, com um hambúrguer dá 3, com mais 3, 6 hambúrgueres. Mais 3 sucos com 2 dá 5, com mais um também dá 6 sucos, 6 porções de batata frita.
Aí você somar aqui, ó, 11,90 com 11,10 dá 22. 22 com 10, aliás, dá 23. 23 com 10 dá 33. 33 reais. Agora, se eu pegar e dividir isso tudo aqui, ó, por 6, aí eu vou ter aqui o suco mais o hambúrguer mais a porção de batata é igual a 33 dividido por 6. Isso aqui dá 5, sobra 3,50. Então, olha só, um suco, um hambúrguer, mais uma porção de batata dá 5,50, que foi exatamente o que foi perguntado. E o cliente 4 consumiu um suco, um hambúrguer e uma porção de batata, 5,50. Sem ter que achar valor independente de cada variável. Beleza? É isso aí. E a questão 50 fala o seguinte: duas esferas de raios, raiz de 3 e raiz cúbica de 51, fundem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Então, lá, vou fazer pelo volume. O volume da esfera, qual é o volume? 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou calcular o volume dessa e o volume dessa eu vou somar os dois volumes. Quando fundirem, isso vai ser um volume único para as duas, né? Então, o volume da primeira aqui vai ficar 4/3 de π vezes 3 ao cubo. Posso cortar o 3 com o cubo aqui, vai ficar 2. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 36 π é o volume da primeira esfera aqui. Da segunda esfera, vamos lá, o volume da segunda esfera vai ser o quê? 4/3 de π vezes o raio, que é a raiz de 51 ao cubo. Raiz cúbica de 51 ao cubo. Vai cortar a raiz com cubo. Vai ficar 51. 51 dá para dividir por 3. Se eu simplificar ali o 51 com 3, vai ficar o quê? Ah lá, 3 dá 1. Dá 1, sobra 2. 27, né? Dá 17 isso aí. 17 vezes 3 dá 51. 51 vezes 4, esse volume dá 2, vai ficar o quê? 7 vezes 4, 28. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6, 68. Então, se a gente pegar aqui agora e somar o volume da primeira com o volume da segunda, vai dar exatamente o volume dessa esfera nova formada aí. Então, V1 mais V2 vai ser igual a 36π mais 68π. Então, esse volume aí, o volume da esfera nova vai ser o quê? Π, 6 mais 8, 14. Vai 1, 4 com 6, 10. Então, tá lá. 104π. Ele quer saber o quê? Ele está perguntando para a gente aqui qual é o raio da nova esfera. Então, vamos lá. 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera, vai ser igual a 104π. Posso cortar esse π com esse π. Então, esse raio ao cubo vai ficar o quê? 104 vezes 3 dividido por 4. Eu posso fazer uma divisão aqui, ó, né? 104 dá para dividir por 4. Se eu pegar aqui o 10, dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Desce o 4, vai ficar 24. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 3. Então, esse raio vai ficar o quê? 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, o raio vai ser a raiz cúbica de 78. Que não tem como a gente fatorar isso. Né? Raiz cúbica de 78, que pra gente aqui é a letra A de animal. Rapaziada, matei uma primeira lista de 50 questões aqui agora. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos que vão fazer a prova com você, tá? Dê o seu joinha, comente alguma coisa, tá? Se você achou que um gabarito diferente do meu, manda a resposta aí, qualquer coisa eu refaço a questão, tá legal? Meu próximo vídeo vai ser a segunda lista com mais 50 questões, pra gente fechar toda a parte de revisão aí pra ESA. Tá legal, rapaziada? Então um beijo no coração de todos. Os